Olá, meus amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, soberano e Yahweh, sejam convosco, em nome do seu ungido e amado Filho, nosso Salvador, Yahusha, a palavra do nosso Pai. Amados, eu gostaria de trazer mais um estudo, na verdade uma meditação, né? Como a gente costuma falar, a gente vai ler e vamos meditar, pensar, né? Refletir no que está sendo falado nas Sagradas Escrituras, tá bom? Fica no livro de Gênesis, capítulo 4. Eu gostaria de trazer aqui um pouco da história de Abel e de Caim, trazer o entendimento para a nossa realidade, para que a gente consiga de fato compreender a palavra do Eterno, que é simples e que é para todos nós, toda a humanidade, independente de grau intelectual. A palavra ela é simples, o evangelho é simples, é puro, é para todos, tá bom? Então abram a Bíblia de vocês para acompanhar a leitura. Eu estou aqui com a minha versão, que é a King James atualizada, não sei qual é a sua, mas todas têm o mesmo direcionamento, tá bom? Então, darei início aqui à leitura. Gênesis 4. Vamos então falar do verso 1 ao 15 neste vídeo. Diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. Então Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. E declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. No verso 2 diz: Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Então Abel é o caçula, nasceu depois de Caim, Caim é o mais velho. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Verso 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, que ele cultivava a terra, né? Então ele apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, verso 4, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Então, olha aqui o detalhe. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ou seja, ele ofereceu o seu melhor. Entende? Caim, ele apresentou alguns produtos. Abel não, ele ofereceu o seu melhor, as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, Yahweh aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Então veja só, quando nós recebemos algum presente, é normal, é humano, é normal que a gente, como é que eu posso dizer? Sinta-se mais alegre com aquele presente que foi dado com carinho e não, vamos dizer assim, por obrigação. Entende? Aquela pessoa que se desprendeu do seu tempo para pensar em algo que lhe agradaria, que você ficaria feliz, que tem a ver com você. Entende? Então,
e a outra pessoa que vem lhe dar um presente, mas sabe, aquela coisa mais para mostrar que tá ali, que lembrou de você, né? Algo meio assim, de qualquer jeito, por obrigação. É comum, e é, né, comum e fácil de entendimento a gente compreender que normalmente o que vai mais nos chamar a atenção e nos alegrar é aquele presente que foi dado de todo o coração, com todo amor, né? Com empatia, querendo de fato nos agradar. Então, no verso 4 diz aqui, ó, ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Justamente porque Abel, ele não simplesmente pegou assim alguma ovelha e não, ele pegou as primícias e a gordura, ou seja, o seu melhor, o melhor do seu rebanho, entendeu? Para ofertar ao Criador soberano, todo-poderoso Yahweh. No verso 5, todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. É a mesma coisa quando a gente recebe, como eu estava dando um exemplo aqui, fazendo essa analogia com alguém que nos dá um presente por nos dar, ou para querer chamar a nossa atenção, dizer que lembrou da gente e tal. Né? A gente sente a vibração, a gente sente no olhar, no semblante das pessoas. Quando é aquela coisa verdadeira, aquela coisa... Até o presente em si já fala tudo, né? O cuidado, tal, tudo isso. Então, aqui está dizendo que, todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Ou seja, o Pai soberano Yahweh não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Né? Ou seja, perceba, as pessoas, elas não reconhecem os seus atos, o que elas fazem, entende? Tipo, se Caim, ele tivesse olhado com outros olhos, né? O que ele fez, o que Abel fez, e ele verdadeiramente fosse temente ao Criador, ele iria ficar envergonhado. E na mesma hora ele iria reconhecer o porquê o soberano Yahweh não se agradou dele e da oferenda dele. Mas o que é que ele fez? É o que costuma acontecer. Você vê que é uma coisa, eu estou falando do princípio aqui, ó, dos primeiros filhos dos nossos pais Adão e Eva. É o que a humanidade costuma fazer. É sempre buscando uma justificativa, uma desculpa, olhando sempre o outro, né? E não a si próprio. Então, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Tá vendo? Ou seja, ele ficou com inveja, ele ficou irado, né? Como a palavra está dizendo, porque o dele não foi aceito, mas ele teria que se perguntar: por que o meu não foi aceito? O que eu fiz para que o Senhor não aceitasse a minha oferenda e não se agradasse? O que é que eu fiz? Né? Mas não. Por esse motivo ele ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Yahweh, o soberano, o abordou. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Veja bem,
as pessoas costumam fugir desses assuntos, né? Porque justamente para não passar por essas circunstâncias de a outra pessoa ficar irada, não gostar do que a gente fale, né? Porém, Yahuwah é o soberano criador de todas as coisas, o autor da vida. Então, o pai, ele perguntou, né, por que estás furioso? Porque é notório, é visível quando a gente está próximo, ou a gente lidar com pessoas de más intenções. Entende? Pelas palavras, pela conduta, pelo semblante. Entendeu? Então, quando ele ficou irado, como diz no verso 5, diz aqui que o seu semblante assumiu a expressão maligna. Irado é uma coisa interna. O soberano Criador, ele é espírito, ele é a consciência divina, ele nos criou do barro. Então ele conhece no mais profundo da nossa alma e do nosso coração, ele conhece o nosso interior. Então ele viu que Caim tinha ficado irado. E como tudo que a gente sente, a gente exala, isso foi então desenhado, né? Essa ira, essa mágoa, esse ódio, essa inveja, fez com que o semblante de Caim assumisse uma expressão maligna, ou seja, uma cara de ódio assim, ó, tal. Então, Yahuwah abordou ele. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É o que eu falei. Essa linha de entendimento que eu estou trazendo aqui para a gente meditar. Se a pessoa, se ela olhar para si, para o que ela faz, e ela for sincera, entende? Ela vai resolver os problemas. Ela vai dar a volta. Não é? Mas se ficar sempre buscando justificativas fora, sempre terceirizando a culpa, ela sempre vai cair, entende? Em pecado. Ela vai fazer as coisas erradas, ela vai se machucar, vai machucar as pessoas, entender? E só vai atrair os seus semelhantes, pessoas com essas características também. Então, Yahuwah, ele fala aqui no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Ou seja, como é que a gente vence o pecado? Nos corrigindo, assumindo a responsabilidade, olhando para dentro, entende? Avaliando, comparando, né? As suas atitudes, a sua conduta. Compreende? Então, assim, aqui está deixando claro, se não o fizeres, o que é certo, sabe que o pecado espreita. Ou seja, está vigilando ali, vigiando o mal, as forças das trevas, né? Fica vigiando, na espreita ali, ó, a tua porta e deseja destruir-te. Ou seja, se a pessoa ela não se arrepender da sua falha, do seu erro, da sua má intenção, o pecado vai destruí-la. Ou seja, o ódio dessa pessoa vai aumentar, a mágoa, a inveja,
entendeu? A má conduta dela vai prosseguir. Então, aí Yahweh, o soberano todo-poderoso, diz: cabe a ti vencê-lo. Entende? Então a gente vê uma humanidade que passa por uma dificuldade, né? Seja ela qual for, e costuma terceirizar essa culpa, colocar a culpa em Deus, no governo, na sua família, né? Em tudo, menos em si próprio, menos, entende? Então, Yahweh, ele está falando aqui, ó, cabe a ti vencer. Então, cabe a nós vencer o pecado. E como é que a gente vence o pecado? A gente vence aquilo que não agrada ao Criador, primeiramente, e, consequentemente, se não agrada o autor da vida, certamente, né, não vai nos fazer bem. Então, Yahweh, o soberano, ele fala aqui, ó, cabe a ti vencer. Ou seja, reconhecer, se arrepender dos seus pecados, se converter desse mau caminho. No caso aqui desse exemplo, ele apresentou alguns produtos, de qualquer jeito, ao Criador soberano todo-poderoso. Né? Tipo, para dizer que lembrou. Então aqui Caim, ele é o exemplo de uma pessoa ingrata, maligna, rebelde, ímpia, hipócrita, falsa, entende? Então assim, ele tinha que o quê? Reconhecer que ele deu, que ele fez uma oferenda de qualquer jeito e que é justo o pai ter se agradado de Abel, porque Abel deu o seu melhor. Entende? No verso 8, diz assim: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel, ou seja, ele continuou com os seus intentos, ele rejeitou a exortação, ele rejeitou a advertência, como é que eu posso dizer? Os conselhos. De quem? Da palavra do Criador, que estava falando com ele. Entende? Que é a nossa própria consciência. Porque Yahweh é espírito. A consciência é divina. Então, todo ser humano, ele sabe o que é pecado. Ou seja, o que é errado. Ele sabe, ele sente. Quando ele faz algo que não condiz com o meio, com o que ele está fazendo ali. Né? Então, assim, a própria consciência acusa. Realmente, pô, eu entrei. Vamos dizer, vamos pensar aqui, vamos meditar. Tipo assim, a própria consciência falaria assim, ó, no caso dele aqui, né? Tipo, realmente, eu peguei alguns produtos assim do solo e ofereci. Realmente eu não tive a preocupação de dar a melhor oferenda, de pegar os melhores produtos do meu solo, do solo que eu cultivo, e dar ao meu Pai Criador. Realmente. Sabe? Não. Simplesmente ele ignorou, é daí que vem. A ignorância é ignorar, né, a exortação, a palavra em si. Né? Então, verso 8, contudo, ou seja, ignorou, né? Contudo, ou seja, ele seguiu. Propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. No verso 7 fala o quê? Que Yahweh fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Ou seja,
Ele foi alertado pela palavra do soberano, a consciência divina. E ele não fez. Então, aquilo que estava dentro dele, né? Aquela ira que estava dentro dele, como diz no verso 5, tomou posse dele. Entende? Ficou todo em trevas o seu interior. Ele ficou muito irado, cheio de ódio. E o que é que aconteceu? O pecado, então, o destruiu. Porque, olha o que ele fez com o seu irmão. Matou Abel. E o que é que Abel fez? Abel só foi fiel ao Criador. Demonstrou o seu amor. Ofereceu o seu melhor ao Criador. E ele, por inveja, o matou. Então, quando você não trata a ferida, ela te toma. Quando você não se arrepende dos seus pecados, ele toma posse de você. Quando você não se converte dos seus maus caminhos, ou seja, você não muda, você não, sabe? Você não reconhece, pode ser que você não consiga mais encontrar o caminho de volta. Você vai se adaptar àquele mau caminho. Foi o que aconteceu. Caim seguiu e fez o que fez. Então o Senhor inquiriu, perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? É o que eu falo. Yahweh é a consciência divina. Todo o mal que a gente faz, a gente vai dormir com esse mal e vai acordar com esse mal. A gente pode enganar as pessoas, a sociedade, nossos parentes, familiares, amigos, mas a gente não pode nos enganar. A gente sabe o que a gente faz. Entende? E a gente dorme com isso e acorda com isso, porque a gente não tem como fugir da nossa consciência. Então, Yahweh, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele é a própria justiça, o justo juiz. Entende? Então ele pergunta: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim. Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Olha a ironia. Ou seja, a rebeldia. Como eu estava dizendo, né, dando um exemplo aqui, a gente sente essas coisas, entende? O Pai é o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas, Criador de tudo, né? Mas nós somos feitos à imagem de quem? Dele. Então, a gente também sente quando a pessoa ela está sendo irônica, quando ela está sendo rebelde, entende? Quando ela está com más intenções. Então, Abel, olha a rebeldia dele, olha a ironia. Não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. O Pai, ele é o justo juiz, ele é a justiça, entende? Por isso que a gente sempre fala em nossos vídeos, em nossos estudos, que o crente, ou seja, a pessoa que teme e treme ao soberano Criador Todo-Poderoso, Yahweh, e que pretende, entende, deseja viver uma vida neste mundo de reta, buscando sempre agradar ao Pai, em retidão, em justiça e em verdade, para que assim alcance a sua graça maravilhosa e, consequentemente, a salvação, a vida eterna. O crente, ele precisa entender que ele não pode agir pela emoção. Nós precisamos ter uma fé racional. O que isso significa? A gente precisa ser justo. Tá entendendo? A gente precisa andar pelo que é certo. E a emoção, quando ela não tem medidas, entende? Ela toma a razão.
Você acaba fazendo o que não agrada ao Pai. Então o Criador é justo. Então ele diz, ó, aqui no verso 10, ele fala: que fizeste? Porque Caim não se arrependeu, não se converteu. Aí ele diz: então ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Entende? Então o que a gente faz de errado, o Pai sabe, ele vê. E isso clama, né, esse ato de injustiça sobe a ele. Então ele, por ele ser justo, ele sente, né, ele não se agrada. E no verso 11 diz: portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar. Tá vendo? Por quê? Caim, assim, ele abre a terra, né, para colocar o corpo de Abel. Ou seja, ele é mais amaldiçoado, porque a terra vai, no caso ali, teve que receber aquele corpo morto. E a gente veio da terra, né? Então, assim, por estar colocando o corpo de Abel na terra, a terra ali ficaria amaldiçoada, né? O corpo morto. Então o Pai está falando: portanto, agora é mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar, que ele tinha aberto, né, para tragar. Ou seja, Caim ficaria ainda mais podre do que aquela terra com aquele defunto. De tuas mãos o sangue de teu irmão. Aí diz assim, até que abriu, de tuas mãos, ou seja, que ele abriu, como eu falei, né, a boca, o túmulo, né, o buraco, o sangue de teu irmão. Verso 12. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Quando cultivares o solo, que era o trabalho de Caim, cultivar a terra, este não te fornecerá mais de sua força. Né? Ou seja, solo também remete no entendimento espiritual ao coração. Então, quando tem por Caim não ter se convertido, não ter se arrependido, quando ele cultivar, né, o solo, ou seja, quando ele tentar pensar no bem, no amor, o que é que vai acontecer? Esse solo não vai mais fornecer mais força a ele. Tá entendendo? Porque ele não foi sincero, ele não agiu com amor perante o que ele fez. Então isso vale para toda a nossa conduta, né? O que a gente faz nessa vida. Aí diz: serás um fugitivo errante pelo mundo. Então vai andar sempre fugindo, né, dessa, como é que fala? Dessa consciência. Entende? Vai te acompanhar em tudo que você fizer. Que a pessoa fizer, no caso. O rebelde, né? O ímpio. Verso 13. Apelou Caim ao Senhor. Então, depois de tudo, não reconhecendo. Tanto é que você vê aí, a gente testemunha aí algumas entrevistas de assassino, né? E que depois do que ele fez, ele exclama a Deus, né? Ele fala. Mas você vê que não é uma coisa sincera. Ele está ali no desespero, ele apela. Né? Você vê que quando você, por exemplo, essas câmeras pegam o ato, né, do assassinato, você vê ali a pessoa cheia de ódio, né, batendo meio, querendo matar a pessoa. E de repente quando é pego, quando é preso, e aí você vê o depoimento do assassino, ou do ladrão, ou... Eu estou dando esse exemplo, mas é em qualquer pecado, né? Enfim, aí a pessoa faz aquela carinha, né? Aquela coisa, oh, não, eu não quis fazer isso, meu Senhor, eu não quis fazer isso, não sei o que. Aí apela: não, por favor, me perdoa, não sei o que, não, eu não posso suportar isso. Enfim, foi o que Caim fez, ó. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Meu castigo. Então, ou seja, se a pessoa ela não tem paz, né? Ela é uma pessoa murmurada, ela é uma pessoa triste, ela
ela é uma pessoa assim que perdeu o brilho da vida, perdeu o ânimo. É porque ela está fazendo alguma coisa errada. Ela está pecando. Então ela só vai conseguir se libertar, se curar disso tudo, se ela reconhecer os seus erros. Se ela se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Caso contrário, ela vai continuar amargurada. Ela vai continuar sofrendo. Ela continuará triste, sem ânimo, sem desejo. E se ela não se arrepender, se ela não se converter, se ela não parar para pensar onde foi que ela errou, ou o que ela vem fazendo, que está gerando toda essa amargura, essa tristeza, essa depressão, essa angústia. Entende? Se ela não se voltar ao Criador com um coração verdadeiro e pedir perdão e pedir ajuda, ela vai, o pecado vai destruir ela. Então, quando a pessoa ela tá assim, desse jeito, e as coisas podem piorar, é porque isso é castigo. Eu vou dar sequência no próximo vídeo, que o nosso celular só grava